projeto do Estatuto do Armamento, lá tem vários itens, vai mudar também a questão penal. Então a pessoa para utilizar uma arma, ele tem todos os critérios, inclusive o bandido. Se pegar ele com arma hoje, e outra coisa que é interessante, esse projeto, hoje nós não temos controle das armas no Brasil. O projeto é inverso. O projeto nós vamos ter os controles, onde estão as armas, com quem estão as armas, que hoje a gente sabe que está com o bandido, mas nós não sabemos com quem e que armas são. Pelo contrário, hoje as nossas fronteiras estão todas abertas, que são só chegadas só de armas de grosso calibre e também droga. Isso, o nosso projeto, ele também vai dizer o controle. A partir do momento que esse estatuto do armamento, se for aprovado, ele vai sim controlar todas as armas que existem no país. Mas hoje existe um sistema de controle que é mantido pela Polícia Federal, até previsto também no Estatuto do Desarmamento. Ele não funciona, senador? Não funciona. Inclusive tem poucas armas hoje para as pessoas de bem. Hoje, para você ter uma ideia, para você ter uma arma, é muito difícil a pessoa ter uma posse de uma arma. Então tem o controle sim, só que as pessoas não têm o direito de ter arma. Tem um projeto também para que as pessoas da região rural tenham armas. Na região rural se justifica ainda mais o porte, na opinião do senhor? Lógico, você está hoje na zona rural, distante da proteção policial. E as pessoas hoje estão invadindo, o meu estado de Goiás, que é o estado do agronegócio, os bandidos estão invadindo as propriedades, roubando máquina, roubando gado e, na maioria das vezes, matando as pessoas que estão lá, porque tem certeza que eles não têm arma de fogo lá. Então, como que fica essas pessoas que estão nessa fazenda? Nós vamos deixar ele lá refém? Onde as pessoas chegam, roubam tudo, você olha aquilo, tudo que está acontecendo e não pode fazer nada? Com certeza, o bandido, na hora que chegar na propriedade rural e que ele possa ver ou imaginar que lá tem uma arma de fogo, ele também vai pensar duas vezes antes de querer invadir a propriedade dos outros. Depois do massacre que ocorreu em Las Vegas, né, e algumas outras situações que a gente já viu nos Estados Unidos de uso indevido das armas de fogo, o senhor acha que houve uma redução do apoio ao armamento no Brasil? Pelo contrário, nós tivemos pesquisas de várias emissoras que aproveitaram até o nosso projeto. Em pesquisa ao vivo, no ar, onde 97% da população pensa diferente. Até porque o que aconteceu em Las Vegas foi um atentado terrorista. Poderia ter sido um avião, poderia ter sido um caminhão, poderia ter sido uma bomba. E tanto é que o terrorista foi covarde, porque ele ficou no 32º, 5º andar, atirando nas pessoas lá embaixo. Se ele estivesse lá embaixo, ele tinha sido abatido da primeira, porque lá nos Estados Unidos tinha muitas pessoas armadas e tinha muita polícia lá embaixo. Então ele aproveitou, por ser um terrorista, covardemente ele atingiu aquele número de gente. Mas se você for pensar bem, no Brasil, você sabe quantas pessoas morrem por ano? 60 mil. Se você dividir por 365 dias, aqui no Brasil acontece um massacre daquele 3 vezes por dia. São 164 pessoas que morrem no Brasil. E eu não vejo a imprensa falar disso. Por que a imprensa não fala disso? Ela tinha que passar esses números. Então, a cada dia, no Brasil, morre 164 pessoas, em média, com arma de fogo. E com quem estão isso? Com os bandidos. Mas não fala disso por quê? Não morre tudo junto. Morre um pouco no sul, um pouco no norte, um pouco no centro-oeste. É isso que acontece hoje no Brasil. E é por isso que a população, mesmo vendo aquilo, e que hoje nos Estados Unidos é diferente. O nosso projeto, nós vamos ter controle das armas, que os Estados Unidos não têm. Nos Estados Unidos o grande problema é esse, a falta de controle, porque a gente tem até aquele documentarista Michael Moore, que fez um filme, não sei se o senhor chegou a ver, Tiros em Columbine, que é bastante crítico a essa questão das armas, compara a situação dos Estados Unidos com o Canadá, mas seria pela falta de controle? Não, até porque eu não diria nem isso, que tem estados que até obriga a pessoa a ter arma de fogo nas suas casas. Pelo contrário, os Estados Unidos, mesmo liberado, tem a menor taxa de homicídio do mundo. Das menores taxas. Então, os Estados Unidos, por mais que teve esse massacre, como diz, que poderia ter sido com um avião, que nem houve nas torres do World Trade Center, como teve na França, com um caminhão, como teve com ônibus em outros lugares. Então, quando é terrorismo,